Oi, você está assistindo ao programa Café com Direito. E vocês sabem, o programa Café com Direito é informação e cidadania para você. E acesso à justiça? Será se todo cidadão tem acesso à justiça? E para falar sobre esse tema, nada melhor do que a companhia da doutora Ângela Abrantes, que é defensora pública aqui no estado da Paraíba e conselheira federal da OAB. Doutora Ângela, seja bem-vinda ao programa Café com Direito. Muito obrigada, eu agradeço aqui pela participação. Quero também parabenizar, porque eu assisto sempre o seu programa. É um serviço que você presta tanto à população de João Pessoa como a todos os jurisdicionados aqui do estado da Paraíba. Doutora Ângela, falando um pouco da Defensoria Pública, quem tem acesso à Defensoria Pública aqui no nosso estado da Paraíba? Olha, todas as pessoas que moram no estado da Paraíba e que necessitem de acessibilidade ao judiciário. Se tem uma forma errônea de pensar que a Defensoria Pública é só para os mais pobres na forma da lei. Mas você sabe que nós moramos no estado da Paraíba, que é um dos estados mais pobres da federação. Então, isso a gente presta assistência praticamente a toda a população. Nós temos 80% de demanda judicial no fundo local, que a Defensoria faz. Então, quase todos os cidadãos da Paraíba, já que nós somos um povo insuficiente, então quase todo precisa realmente da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela atinge também os municípios mais distantes aqui do nosso estado? Todo o estado da Paraíba, onde tem varas e comarcas, o defensor público, a Defensoria Pública é obrigado, como instituição, a ser levada a todas essas cidades. Mas o defensor, ele fica lotado exatamente nessas cidades do interior? Ele é obrigado a morar. É uma função institucional a nossa, como defensora pública, atribuída ao artigo 170 da Constituição, e do mesmo jeitinho do juiz e promotor, nós somos obrigados a morar na comarca onde nós exercemos a função de defensor público. Se reclama muito que o número de juízes é bem menor do que a necessidade da população. Em relação à Defensoria Pública, aconteceria o mesmo? Acontece o mesmo? Acontece. Agora, veja bem, a Defensoria Pública, ela tem uma função social com a população. A função social da Defensoria Pública faz com que a gente contenha ou barre a maioria dos litígios que a gente procuraria dentro dos fóruns da capital ou do interior. Então, o que a Defensoria faz como função social? Ele faz mediação, ele faz arbitragem, ele faz conciliação. O defensor público, quando recebe o jurisdicionado, a primeira fase que ele faz com o jurisdicionado é chamar uma outra parte para tentar uma conciliação. E a nossa maior demanda é exatamente em vara de família. Então, cada vez que nós vamos demandar para a vara de família, seja em divórcio, seja pensão alimentícia, a gente chama a outra parte para primeiro conciliar. E como tem sido essa busca aqui no nosso estado? 90%, não é, Sheila? Porque, como eu acabei de dizer no início, as pessoas na Paraíba, elas são realmente pobres. E tanto no presídio como na vara de família são os mais procurados. Então, a Defensoria Pública hoje do estado da Paraíba detém 90% hoje da demanda judicial no estado da Paraíba. Quando a senhora comentou a questão dos acordos que são feitos até em sede da própria Defensoria, como é feita essa homologação? Qual é a força executiva desse título que é produzido pelo acordo? Olha, por lei, a nossa Defensoria, ela determina que a gente faça esse processo de conciliação, exatamente para desafogar o judiciário. Então, a gente chama as duas partes, quando a gente consegue o acordo na pensão alimentícia, ou seja, em ação também de danos morais, que a gente pode também fazer essa arbitragem, e outras ações, depois que a gente faz a conciliação, aquilo vira força de título extrajudicial exequível. Ou seja, quando se determina, quando a gente deixa o defensor público, que são dois, que geralmente tem duas partes, né? O autor e o réu. Depois que a gente homologa, o defensor público homologa essa ação de alimentos e o réu não vier a pagar a pensão alimentícia, então, com aquele título, aquela homologação que nós fizemos, ele pode executar do jeito que faria no litígio comum.
E o juiz, ele precisa homologar esse acordo? Não. Depois que tiver lá, depois que nós homologarmos, a própria homologação, porque você sabe que o defensor público tem fé de ofício. É uma também das nossas prerrogativas. Nós temos inúmero, sem querer puxar a sardinha para aqui, para o meu lado, é importante. Mas a importância, depois dessa Constituição de 88, da Defensoria Pública, é uma importância máxima. Porque é uma função social, tudo se precisa de que o defensor esteja presente. Então, com essa demanda grande, o papel da gente fora o litígio é exatamente esse papel conciliatório. E o Estado tem que incentivar justamente essa posição, né? De conciliar para desinchar a questão do judiciário. Agora, quais são as outras demandas em que a defensoria ela passa a ser de extrema importância? Por exemplo, a senhora falou muito bem que na área de família há uma busca constante. Mas a gente vê assim, nossas prisões estão abarrotadas, né? Vamos falar no campo penal. Como é essa atuação, né, da defensoria nessa questão dos flagrantes, na questão mesmo do crime? Olha, a atuação da defensoria, porque você sabe que a gente tem até uma coisa corriqueira de dizer que na prisão do Brasil só vai preso pobre, né? Então, como são tudo hipossuficiente e a Defensoria Pública cuida dessa demanda, a obrigação, a prerrogativa do defensor público é exatamente estar nos presídios. Mas fora isso, a primeira coisa que se deve levar em conta é no flagrante. O que acontece? Na hora que o delegado, os policiais prendem e que aquele foi autuado em flagrante por preso, a comunicação à Defensoria Pública tem que ser imediata. Quais são as consequências quando não há? A consequência é de que quando não há essa comunicação, a ação futura estará plena de todos os direitos. A gente pode anulá-la quando ela estiver na esfera judicial, porque é obrigatório que ele seja comunicado. São duas obrigações, que o preso que comunique à família que ele está preso e que seja comunicado ao defensor público para ter o acompanhamento jurídico, para que ele não fique sem a defesa a partir daquela esfera policial. Então, é de necessária importância que todos saibam que o flagrante, o defensor público tem que estar presente, sob pena, Sheila, de todos esses presos, essas prisões provisórias, elas serem completamente nulas. E o que mais se vê nos nossos presídios, ou é o preso passando muito mais tempo do que ele deveria, mas isso é também a culpa de outros setores, né? E no flagrante. Então, nós somos essenciais. Nós somos essenciais, inclusive está dito pela Constituição. Somos essenciais. Nós formamos o tripé do judiciário. Somos nós, o promotor de justiça e o juiz. Então, o defensor público é essencial basicamente na vida jurídica do indivíduo. Doutora Ângela, diante da sua afirmação dessa necessidade da presença da Defensoria Pública nas delegacias no momento do flagrante, qual é a dificuldade e o que a senhora atribui para essa falta de cumprimento dessa legislação? Olha, no Brasil há uma falta de cumprimento de um monte de coisas. Nós que somos advogados, a gente sabe. A primeira coisa que não é cumprida, que a gente está aí no dia a dia, é a Constituição Federal. Que eu reporto, Sheila, como a Constituição mais descumprida e mais questionada do mundo. Tanto artigo, uma Constituição cidadã, que no entanto não tem um efeito prático. Está faltando efetividade. Está faltando a efetividade. E olha que ela já está quase madurinha, porque já tem 23 anos. E um monte de coisa que é inserida dentro da Constituição, a gente não vê na vida prática do cidadão. O que era para ter vindo melhor, exatamente como isso aí. Porque como cidadão pobre, na hora que ele é preso, se for uma pessoa que tem posse, vai logo chamar um advogado. E só pode chamar o advogado, e só pode falar na hora do advogado. Enquanto que a pessoa mais pobre, não. Então foi inserido isso no Código. Agora isso não é novo não, está no artigo 530 do Código de Processo Penal, já está inserido. Agora não bota inviabilidade. O que é que falta? Falta parcerias, falta a defensoria junto com as delegacias, falta um entrosamento maior de conhecimento, principalmente da população. Quantas pessoas pobres sabem disso?
Quantas pessoas ficam para averiguação lá, sem ter advogado, sendo ouvido, do jeito que as delegacias querem? Embora que são todos delegados agora de carreira, mas é obrigatório. Se é obrigatório, vamos cumprir. Se há uma obrigatoriedade da lei, vamos cumpri-la. Para depois, quando não chegar lá na frente, a gente ter que anular todos aqueles atos, é isso que emperra a justiça. São exatamente essas faltas de cumprimento dos nossos códigos e da Constituição. Para mais na frente, você ter que questionar, você ter que derrubar, como se diz na linguagem popular. É verdade. Agora, a outra questão até mais polêmica é, quando está sendo lavrado o auto de flagrante, o preso, se ele não tem esse conhecimento, que muitas vezes não tem, né? E a gente sabe que essa cultura de conhecer os seus direitos nem sempre abrange como deveria, e olha que nenhum cidadão brasileiro, ele pode, em sua defesa, dizer que desconhece a lei. Então fica numa situação delicada. Não poderia partir essa cobrança do próprio delegado, da própria delegacia, fazer a ligação, e se existe essa linha direta entre a delegacia e a procuradoria? Ou a defensoria? Na defensoria, eu acho que a participação, tem que ser o conjunto. Tem que ser a delegacia, a defensoria pública já deveria ter uma central de flagrante, é um defensor público ali só para esses casos. Que na hora que for recebido, que geralmente é 24 horas do dia, que se tem gente presa, era para ter uma central de flagrante dentro da própria defensoria, para que na hora que a pessoa fosse preso, está devidamente assistido o cidadão que paga seus impostos a partir daquele momento. Há uma ideia, há um projeto de lei, há alguma intenção de constituir essa central, para constituir esse plantão, diríamos um plantão da defensoria? É obrigatório que a nossa defensoria do estado da Paraíba, como as outras, dos outros estados, já estivesse cumprindo essa nossa função, porque é obrigatório se cumprir essa função. E teríamos defensores hoje no estado suficiente para cobrir as nossas delegacias? Olha, suficiente nunca é suficiente, porque a demanda é muito grande. E como você sabe, eu digo sempre, o problema da defensoria não é problema, a solução da defensoria é porque nós temos o princípio do contraditório. Enquanto se precisa de um delegado, de um juiz, de um promotor, sempre existe dos dois lados para o defensor. Por quê? Porque precisa para o réu e precisa, às vezes, também para um acompanhamento da vítima. Embora que a vítima seja acompanhada pelo Ministério Público, mas também se pode acompanhar junto com o Ministério Público. Então, nunca é suficiente. Mas nós temos hoje 312 defensores que desempenham na mais alta galhardia, na mais alta bravura, dentro desse estado da Paraíba. São defensores públicos empenhados, mesmo sem a condição, porque infelizmente a Defensoria Pública da Paraíba, nós ainda não temos a condição de trabalho que era para ter. Doutora Ângela, a gente vai aguardar um pouquinho, a gente vai para os nossos intervalos comerciais e já a gente retorna exatamente para falar um pouco sobre a questão política que envolve a nossa Defensoria do Estado. Será que ela tem condições de fato de defender o nosso cidadão que não tem condições econômicas ou mesmo aquelas que necessitam da ajuda e principalmente do auxílio da defensoria? Não mude de canal e já retornaremos com o programa Café com Direito. Retornamos com o programa Café com Direito. E o assunto sobre defensoria pública começou a ficar muito mais polêmico. Porque sabendo da importância, até porque a doutora Ângela já desenvolveu, já deixou claro isso aqui, ela enfrenta dificuldades.
né, como vários órgãos públicos enfrentam dificuldade. Mas, doutora Ângela, quais são essas dificuldades que a Defensoria Pública, diante do seu papel essencial na defesa do cidadão, ele enfrenta aqui? Vamos falar, eu conheço o seu papel diante de outros estados, né, a sua garra diante de outros estados, mas aqui no nosso estado, até fazendo um comparativo, quais são as dificuldades? Bom, a maior dificuldade que a gente enfrenta como defensor público é fazer com que a lei seja cumprida em favor de nós mesmos. Nós temos uma luta aqui de greve de 9 anos. Nós somos o estado da federação que mais estamos passando em greve. Por quê? Porque insistem, a nossa Constituição tem 22 anos, o artigo 137 diz que a Defensoria Pública é essencial, faz parte do tripé essencial. Mas quando chega na fixação do nosso subsídio, Sheila, a gente encontra uma perrenga por todos os governos que já passaram no estado da Paraíba para descumprir o que manda a Constituição Federal e Estadual. Então, como é que o defensor público se sente num negócio desse? A pessoa se sente impotente, porque afinal de contas, nós temos o mistério de defendermos a população e temos o mistério também de nos defendermos. Então nós temos dupla jornada, temos que defender a nós mesmos quando a gente quer que faça o cumprimento do preceito legal da Constituição, que é a Carta Maior, e da Constituição estadual, que é para a nossa fixação do nosso subsídio, e temos que defender também o povo, que é a nossa obrigação. Então, a gente não encontra não é nem apoio, a gente não encontra vontade política dos governantes. E a gente se sente violado, a gente se sente usurpado. Como é que eu, como defensora pública, me sinto sabendo que eu não estou respeitando o meu direito? Então, essa é a revolta da categoria. Mas mesmo com isso, com essa luta nossa, todos os 316 defensores públicos que atendem toda a região, porque a gente atende Souza, Cajazeiras, Itaporanga, onde tem comarca, conforme eu disse no início, estará lá o presente defensor público. 1, ou 2, ou 3, ou 4, que geralmente no mínimo são 2. Então a gente se vê violada. E eu questiono muito isso, e eu às vezes até fico um pouco revoltada, porque como conselheira federal da OAB, como advogada que sou, como defensora, então como é que a gente pode proteger tanto uma população quando a gente também se vê violada? Mas isso nós temos esperança, eu sempre tive esperança de que um dia, nós estamos esperando agora a lei complementar, que nós somos o único estado da federação, último a não termos a lei complementar, e fomos um dos primeiros, junto com o Rio de Janeiro, a implantarmos, na época, a assistência judiciária e hoje a Defensoria Pública. Então fomos o primeiro, porque o estado é o estado da federação do mais pobre, é um do carente mais precisa, é um dos jurisdicionários mais precisa, e estamos sendo o último a implementar a lei complementar. O que vem a ser essa lei complementar? Vai ser um monte de coisa que nós temos que implantar, tipo Curadoria do Cidadão, Curadoria da Saúde, que eu já fazia esse trabalho juntamente com o Ministério Público. Eu atuei, inclusive nós criamos, eu e uma colega nossa, nós atuávamos, fazendo obrigações de fazer, adquirindo medicamentos, as cirurgias de alta complexidade, eu e a minha colega. Nós temos mais de 2.000 ações contra o governo municipal e o governo estadual. E uma das coisas que eu acho mais bacana na minha classe é essa prerrogativa de a gente poder atuar contra os órgãos de Estado, né? Diferentemente de qualquer outra categoria. Será, doutora Ângela, que quando a senhora menciona isso perfeitamente, uma boa leitura em relação desse poder que vocês têm de poder atuar, como por exemplo na obrigatoriedade, na ação de obrigação de fazer com que o Estado ele forneça um medicamento. Será se essa ausência do Estado em apoiar vocês de forma de equipamento, na questão de verbas, na questão do subsídio, não é uma forma
Exatamente, porque eles nos tiram a autonomia que nos é assegurada pela Constituição Estadual e Federal. Nós temos, Sheila, autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. No entanto, a Defensoria Pública vive de pires na mão, atrás de governador, para fixar o subsídio, uma coisa que é obrigatória. Por quê? Você veja o tamanho da independência. É isso que mais me orgulha em ser defensora. A independência funcional da Defensoria Pública, que ela atua contra o Estado. Na União, ela atua com os advogados, os defensores públicos da União, contra a União. Então, isso é uma prerrogativa muito bacana. Muita independência. Não é muita independência. Nossa independência, eu reporto como seja maior. Quer dizer, chega um pobre atrás de um medicamento que não foi fornecido pela Prefeitura e pelo Estado, quem é que pode propor? Quem poderá propor nessa hora? Os defensores públicos, a Defensoria Pública. E tem mais, nesse longo do tempo, foi uma briga muito grande, mas hoje nós também somos patrocinadores das ações civil pública, que antes era cargo só do Ministério Público. Hoje nós promovemos a ação civil pública. As prerrogativas da Defensoria Pública são inúmeras e todas ao alcance dos mais necessitados. Se o pobre, se as pessoas soubessem da importância do que o defensor pode fazer por ele, olha, eu acho que a justiça estaria superabastecida. Agora, muito embora que muita gente não saiba nem dos seus direitos e nem dessa importância da Defensoria Pública. Precisaríamos, sabe, divulgar mais. Era justamente a questão. Chegar mais junto às pessoas com uma forma de esclarecimento, sabe? Claro. Eu acho que nós aqui no estado da Paraíba ainda estamos muito limitados. A gente tem que avançar, dar um pulo bem maior, deixar as pessoas seguras, saber que tem ali um defensor público. Olha, eu tenho um defensor público que vai me defender em todas as esferas. Por exemplo, desde o seu nascimento até a sua morte no óbito. Inventários e todos. Uma questão que a senhora falou que é importante. A mudança que a gente pode fazer na sociedade, ela vem com a educação. A gente pode fazer isso através da cultura. Né? E não tem como o órgão da Defensoria, fazer isso sem verbas para poder investir na educação e principalmente na própria publicidade disso. Por exemplo, sabemos que o Estado ele tem verbas de publicidade e aí para vários órgãos na educação e aí vai. A senhora tem conhecimento se há essa verba disponível para que vocês façam campanhas educativas? Veja, aí num caso o Estado se retira nesse assunto. Por quê? Porque nós não temos autonomia financeira. Todos os meses o Estado repassa 1,008 da renda líquida do Estado. Nós adquirimos isso tem 6 anos, essa autonomia financeira. Embora, Sheila, que ficou, essa é a luta que inclusive vamos ter agora com o novo governo, de implantação, porque a gente tem o papel, é igual à Constituição. Todo homem é livre, aí daqui a pouco estão querendo tirar o seu direito de liberdade, do seu direito de ir e vir. Então está ali escrito, mas não está sendo cumprido. Que é o nosso maior problema como advogado, é o cumprimento das leis. Porque lei aqui no Brasil tem lei demais. O que não é um cumprimento. Então, o Estado não pode interferir. Cabe o gestor, o defensor público geral, que futuramente, agora nós estamos esperando a lei complementar, porque nós vamos eleger, dentro da categoria, o mais votado numa lista tríplice e manda para o governador. O que eu acho também um erro, eu sou contra demais. Essas histórias de lista de governador. Porque se for uma categoria que elegeu, que fique o que está. Eu não concordo nem em vias de Ministério Público, nem em vias de Poder Judiciário. Ora, se uma categoria já elegeu a pessoa que tem mais votado, então é aquela pessoa que vai ser escolhida. E não mandar uma lista tríplice com um governador, onde todo mundo vai achar que por a pessoa ter sido indicada, não vai ter autonomia, que a pessoa vai ficar presa ao Poder Executivo. Eu sou contra, luto terminantemente.
nisso lá dentro da OAB, esse aí já vai questionamento do OAB, mas como também o defensor vai ser assim, tira-se o nome de 3 e leva para o governador. Não vai mostrar independência. Mas, doutora Ângela, eu gostaria só que a senhora esclarecesse em relação à administração financeira da defensoria. Aí já está assim, já existe essa destinação, Já. essa vinculação. Já. E aí esse valor ele é aplicado exatamente em todas as responsabilidades. Exatamente. Inclusive no subsídio de vocês. Era para ser assim. No custeio, que é uma coisa que a gente faz, tipo o que você acabou de falar de propaganda, a gente, com uma autonomia administrativa e financeira, o governo do estado, assim como para o Ministério Público, Poder Judiciário, ele apenas repassa o que está dito na lei. Hoje a lei manda que se faça 1,004 da renda líquida para a defensoria. Quem tinha que gerir isso, Sheila, era o defensor geral. E não é? Não é. Como não é? Não é. O governo do estado, eu digo o governo, que eu falo em todos os governos, insistem em gerenciar, em fazer a Defensoria Pública como Secretaria de Estado. E a Defensoria Pública é uma instituição prevista em lei. Nós não somos órgão do governo, nós somos órgão do Estado. Aí, quem tem que gerir esse custeio, quem teria que pagar essa fixação do nosso subsídio, seríamos nós. No entanto, totalmente usurpada por todos os governos. Essa autonomia só existe no papel. Está aí um bom item, uma boa discussão e uma boa briga para a categoria. Não, a gente vive brigando há 9 anos. Sobre exatamente a fixação do subsídio. Sobre essa autonomia financeira e administrativa, está lá. A Defensoria Pública é órgão independente de autonomia funcional e financeira, mas está só lá no papel. Doutora Ângela, infelizmente nosso tempo ele vai acabando e diante de uma pessoa de alto conhecimento em relação à defensoria, a gente não poderia deixar de fazer uma pergunta que eu acho que justamente faz parte da tua personalidade, que é a questão de otimismo. O que é que você imagina, como você imagina a defensoria e o que você acha que a defensoria tem que fazer para ela poder exercer o papel de tutela dessa população mais carente? Olha, otimismo, eu gosto demais dessa palavra, mas eu tenho uma palavra maior do que essa, que é esperança, que advém do verbo esperar. Exatamente, esperança. Então, eu sou uma pessoa que gosto de ver as coisas acontecerem. E não é sonho, porque a Constituição está aí, as leis estão aí, as leis estão aí. Então, eu espero, sinceramente, dos governos, o cumprimento, sabe, dos nossos preceitos legais. Isso não é só em relação à Defensoria Pública, não. É em relação a absolutamente tudo. Porque o que falta no nosso país é exatamente com que a gente faça com que a lei, nós como advogados, seja cumprido. O cidadão iria dar mais tranquilidade, iria dar mais paz, iria dar mais justiça. Porque não tem justiça sem educação. Mas também a educação sem justiça, as duas são correlatas. Então, como para a Defensoria, eu espero, eu tenho muita fé em Jesus e meus colegas também, de que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Porque está tudo no papel. É só os governos terem sensibilidade e nos dar realmente, nos faça o nosso cumprimento da lei. Doutora Ângela Brandi, o programa Café com Direito só tem que agradecer e lhe incentivar, dizer que as portas do programa estão abertas justamente para defender e para ampliar cada vez mais esse conhecimento, essa importância para os nossos telespectadores, para o cidadão paraibano. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Sheila. Você não sabe o bem que você faz a todos os carentes, porque isso é divulgação. A Master tem sido uma televisão nossa. Você tem sido um elo de divulgação de direito, de justiça. Então você só tende a ajudar com esse seu programa. E principalmente a Defensoria. Muito obrigada também. É isso aí, o programa Café com Direito dessa semana vai ficando por aqui. E até a próxima semana com mais informação jurídica, para que você, cidadão, se transforme em alguém que saiba brigar e melhorar cada dia mais os seus direitos.